Cara, tem uma palavra que tá na moda ultimamente e eu quero falar dessa palavra e contar uma história sobre essa palavra. A palavra é racista. Eu fui chamada de racista. Sabe como dói ser chamada de racista? Eu não sou racista. Então por que você tá me chamando de racista? Você tá dizendo que eu sou uma pessoa ruim. Cara, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não tenho nenhum problema com pessoas negras. Eu tenho até amigos negros, tá? Meu irmão, é claro que eu sou racista, caceta. Não é que eu quero ser racista. Não é, eu não quero ser racista. Eu vou te dizer, eu discordo do racismo assim com todas as minhas forças, mas isso não significa que eu não seja, tá? Eu aposto que boa parte das pessoas que vão ver esse vídeo são racistas também, mesmo que não saibam, ou mesmo que condenem o racismo com todas as forças. Então eu vou contar pra vocês como é que foi esse dia que me chamaram de racista, tá? Pra vocês verem a minha revolta, ok? Então, eu era produtora desse programa. Um programa pequeno, um talk show. A gente foi num centro cultural entrevistar um cineasta negro. No final da entrevista, tava a equipe lá recolhendo tudo. E eu comecei a conversar com um rapaz que trabalhava ali. Na época, a grande discussão do momento era cotas universitárias. Tá? Eu fui formada na FRJ e eu sempre fui completamente contra as cotas. Tá? Acho racista você escolher a pessoa que vai entrar na universidade por causa da cor dela, entendeu? Sempre achei. Então eu tava tendo essa discussão com o rapaz. E ele começou a me explicar que não, que eu tava tendo uma visão muito elitista da coisa, e eu falando que não, e daqui a pouco ele falou que o fato de eu ser branca influenciava como eu entendi essas coisas, e que eu ser branca também significava que eu tive uma melhor educação, e eu falei, vai tomar no... né? E no final de tudo o cara me falou o seguinte: você tá sendo racista. E aí eu fiquei puta. Quem não fica puta? Né? Entrei na van pra gente ir na próxima entrevista. Tava eu e a equipe, tá? Mas eu tava furiosa. Tô eu sentada na van e começo a falar: puta que pariu, o cara me chamou de racista só porque eu falei. E aí eu tinha falado umas coisas das quais eu não me orgulho. Meu irmão, a equipe falou, sabe o quê? Nada. Eles ficaram em silêncio. Foi nesse momento em que eles ficaram em silêncio que eu olhei para a equipe. Tá? Eu, na verdade, não é que eu não conhecia eles, eu estava trabalhando com eles já tinha algum tempo. Mas eu nunca tinha percebido uma coisa específica em relação àquela equipe. Eles eram todos negros. E eu era branca. E eu era chefe deles. E eles não falaram nada. Aí eu falei, oh, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eu tô pensando alguma coisa errada. E fiquei mal. Racista? Porra, pra esse cara que me chamou de racista, se ele, sei lá, por acaso, olhar pra minha cara e clicar nesse vídeo, obrigada, tá? Você mudou minha vida. Eu sou da classe média, eu fui pra colégio particular. Da colégio particular eu fui pra universidade pública, não é? O que é um caminho bastante natural. Eu posso contar nos dedos da mão quantas pessoas negras tinha na minha escola. E quantas pessoas negras tinha na UFRJ, que não estavam ali limpando o chão. E por esse fato de não ter quase ninguém negro naquele contexto, no contexto da escola particular, eu não tive contato com nada que não fosse o mundo branco, ou o mundo classe média, que basicamente era branco. Eu não tive a oportunidade de ver a vida por outros olhos. Os olhos, os meus e de todos os amigos e dos meus inimigos, basicamente todos foram olhos de pessoas brancas, vendo a realidade através da sua própria cor e da sua própria existência. Uma existência classe média, uma existência zona sul carioca. E a gente achava que o mundo era isso. Eu lembro da gente, inclusive, falando que no Rio de Janeiro tinham 7 pessoas, o resto era figurante, ficava passando. Porque parecia que todo mundo estava dentro daquele mundinho ali. Uma vez que você cresce dentro dessa realidade, o seu ponto de vista é informado por essa realidade. Mas assim, é uma coisa que a gente está sempre falando pô, eu entendo. A minha criação tem a ver com a minha opinião, mas, cara, significa que eu não posso falar nada, que eu já sou racista? Mas a questão é, se
quem eu sou e como eu fui criada informa a minha opinião e como eu vejo o mundo, no momento em que eu expresso uma opinião que desvaloriza ou nega a opinião de outra pessoa com uma experiência de vida totalmente diferente da minha, eu estou exercitando o meu privilégio de ignorar essa pessoa, de que as coisas que ela está falando não são verdadeiras. Então a gente vai ligando os pontos e vai começando a ver dentro de si que certas opiniões mostram que dentro da cabeça da gente tem o racismo, sim. Se a gente não olhar criticamente para a gente mesmo, a gente nunca vai ver. A minha mãe me criou para eu não ver cor. E eu acho que isso era uma das grandes coisas que me fez pensar que eu não era racista. A questão é, só quem não vê cor é quem é branco. Tá? Porque quem é preto vê cor. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Quem é negro sabe, eu sou negro. A gente não aprende a dizer que branco é uma raça, que branco é uma construção. A gente acha que branco é assim, é tipo normal. Eu acho que isso foi o que me chocou mais. Quando a minha mãe me criou para não ver cor, eu não vi cor. Eu não vi a cor das pessoas que estavam comigo naquela van. Mas quando eu olhei para elas e vi a cor delas, eu entendi toda uma dinâmica que estava acontecendo ali naquela van. É isso que informou, acho, o meu desconforto com mim mesma. Se fosse só um cara ter me dito racista, eu aposto que eu tinha só ficado puta. Mas não, outras pessoas precisam dizer para você também. Racista. Eu queria encerrar só falando que essa palavra racista é uma palavra dura, é uma palavra que está sendo repetida de novo, de novo e de novo. É uma palavra que é quase um soco na cara de quem recebe ela. Mas está na hora da gente parar de ter medo dessa palavra e começar a analisar o nosso próprio sistema, o sistema cultural em que a gente vive, em que o racismo está presente em todas as interações e nos nossos pensamentos. Somos racistas. A gente só tem que aprender a mudar isso na gente. No momento em que a gente descobre o problema, a gente pode mudar. Se a gente fingir que ele não existe, não vai ter solução. É isso, valeu, falou.